Oi, pessoal. Essa é a parte 2 e nós vamos falar sobre o papel das elites internas, os radicais e os moderados. Bom, para a gente poder entender então esse processo que as elites políticas brasileiras estão vivendo, esse processo que vai culminar lá na frente na independência brasileira, a gente precisa entender de alguma forma o papel de duas frações dessa elite. Como a gente conversou anteriormente, as elites políticas elas têm, de certa forma, uma divisão, e aqui no Brasil não era diferente. Nós temos os setores radicais e alguns setores mais moderados. E é justamente isso que a gente precisa entender, até para não parecer que esse processo de independência do Brasil foi construído de maneira homogênea, de uma maneira unânime. Embora a gente tenha um produto final muito unânime, esse processo de construção desse produto, que foi a independência de 1822, ela precisa ser compreendida dentro de uma série de fatores. E é justamente isso que a gente vai tentar falar agora. Então, quando estou falando de radicais, moderados, eu estou usando expressões que eram inclusive utilizadas na época. Os radicais eram aqueles tidos como homens que queriam mudanças mais significativas, de maior ruptura, com maior alcance, e, portanto, suas ideias passavam por uma lógica muito mais significativa do ponto de vista dessas transformações do que os moderados, os quais, como o próprio nome diz, eles estavam mais interessados em promover algumas transformações, mas que não fossem suficientemente significativas a ponto de colocar em risco a própria ordem social e política que estava instituída aqui no Brasil. Aliás, esse é um grande dilema da história do Brasil. Se a gente for acompanhar assim, ao longo das elites políticas, nós temos um grupamento muito significativo nesse aspecto, que é aquele agrupamento da revolução passiva, da modernização conservadora, que quer mudanças, mas não quer colocar em risco a sua própria hegemonia, a sua própria fonte de poder. Bom, como a gente sabe, nesse momento, então, Dom Pedro I assume esse processo político no Brasil como uma forma de Dom João VI sinalizar para ele que não havia interesse de Portugal de recolonizar o Brasil, né, para as elites. Obviamente, essa sinalização traz uma segurança para a elite brasileira, mas não traz toda a segurança que eles estavam esperando naquele momento. Obviamente, a gente precisa entender que o que está em jogo nesse momento é uma disputa de interesses econômicos e políticos que era muito grande. Isso vai, inclusive, encontrar um eco muito interessante nas ideias de radicais moderados, que é o que a gente vai tentar destacar nesse momento. Bom, a gente tinha naquele período, inclusive, uma forma de diferenciar os radicais, os moderados, que era chamar os moderados de partido português e os radicais de partido brasileiro, justamente para tentar designar um pouco das ideias que cada um desses grupos tinha. Como a gente pode ver pelo próprio nome, esses do chamado Partido Português eram assim chamados porque os seus interesses se aliavam um pouco mais com os interesses portugueses. Um dos representantes desse partido português é uma figura que tem uma ampla trajetória na história do Brasil, na história política brasileira, chamado José Bonifácio. E José Bonifácio ele vai ser uma figura muito importante, não só pela atuação política que ele vai ter diretamente nesse processo de independência, a atuação dele diretamente com Pedro I naquela época, mas muito pela sua atuação também como um teórico dos dilemas e dos problemas que o Brasil vai enfrentar. Então ele vai ser um dos primeiros que vai escrever sobre escravidão, tentando dar uma solução pensada exclusivamente no Brasil para esse problema. Vai ser um dos primeiros a pensar na questão indígena. Então é bastante interessante a gente levar em consideração que esses homens da elite ali, eles estavam também formulando ideias sobre o Brasil. Então Bonifácio, nesse momento, ele é o grande representante dos moderados, dos chamados partidos portugueses, nesse momento, e ele justamente que vai tentar articular um movimento que una as elites políticas brasileiras em torno de um processo de independência, mas um processo que segure ao máximo os laços do Brasil com Portugal. E é isso que a gente precisa tentar entender como que isso poderia acontecer. Bom, José Bonifácio ele era muito próximo de Dom Pedro I, e essa proximidade do José Bonifácio com Dom Pedro I
vai fazer justamente com que ele monte uma estratégia de convencimento das elites políticas de manutenção da lógica de uma nação que seja escravista, latifundiária e unida por uma constituição que crie no Brasil um grande império. E isso é um detalhe muito decisivo para a gente poder entender, porque muitas vezes a gente não pensa em comparação, do ponto de vista histórico, por exemplo, com o processo de independência da América Espanhola. Se você observar o mapa, você vai perceber o quê? Que a América Espanhola, quando se tornou independente, ela se fragmentou. Mas uma das características do Partido Português e de boa parte da elite brasileira era a crença de que não poderíamos deixar o Brasil se fragmentar. Permitir que o Brasil se fragmentasse não favorecia a constituição de um grande império onde a mão de obra escrava fosse o carro-chefe econômico. Então essa era a perspectiva da elite brasileira naquele momento, principalmente os mais moderados. Eles temiam que a fragmentação do Brasil em várias nações desse território da América Portuguesa favorecesse inclusive o fim da monarquia e o surgimento da república. E república, para esses homens moderados, naquele momento, era sinônimo de abolição da escravidão. Então, essa era algo assim, uma palavra assim, temida, proibida para esses homens. Então, é importante a gente entender esse embate de ideias. Já Joaquim Ledo é uma outra figura que era representante do Partido Brasileiro. Joaquim Ledo estava mais aberto a uma série de possibilidades de mudanças, que incluem, por exemplo, a construção de uma constituição muito similar a constituições mais liberais que fossem capazes de regulamentar o poder do monarca e, inclusive, de garantir a liberdade de expressão, a liberdade econômica e todas as liberdades individuais. Como podemos observar, ambos tinham perspectivas similares quando a gente fala em monarquia constitucional. Isso não isso é algo que é muito interessante da gente perceber, né, observar nesse momento, que a monarquia constitucional era algo de caráter liberal. Embora Bonifácio e Ledo tivessem diferenças, um radical e o outro liberal, moderado, tinham acordos com o mesmo interesse em uma monarquia constitucional. O que os separava era justamente a profundidade das reformas e das transformações que eles tinham em mente. Bom, mas a situação não era tão simples assim. O cenário externo, de alguma forma, vai começar a se manifestar, e é justamente isso que a gente precisa pensar nesse momento. Um dos fatores externos que vai agitar o cenário político brasileiro nesse momento é justamente a exigência dos portugueses para que Dom João VI obrigasse o seu filho, Dom Pedro I, a retornar para Portugal também. E para a elite portuguesa, estava muito claro que essa manobra de Dom João VI acabaria por impedir que Portugal retomasse a sua tradicional relação com o Brasil, a sua tradicional relação de metrópole e colônia. Não, no entanto, a elite portuguesa começa a exigir que Dom João VI garanta o retorno de Dom Pedro I para Portugal. Claro que a elite brasileira compreendeu esse jogo e sabe que se Dom Pedro I retorna para Portugal, o Brasil perde sua característica política nesse momento e o retrocesso econômico seria óbvio. O Brasil provavelmente retornando à condição de colônia, portos fechados e então complicando toda a situação. Então, esse movimento acaba unindo os radicais e os moderados. Então, Bonifácio e Ledo, que tinham suas divergências, acabam se unindo para que pudesse manter Dom Pedro I no Brasil. Isso vai desembocar naquele episódio que a gente já conhece, a gente está habituado a ver nos livros de história, que é o Dia do Fico. Então, Dom Pedro I, então, pressionado para retornar a Portugal, acaba por fazer um ato político, que é o ato do Dia do Fico. Esse ato político não é simplesmente um ato individual de Dom Pedro I que queria provar o quanto ele era bom, mas é também uma articulação daquelas elites políticas que estão em volta do Pedro I naquele momento. E aí, embora esses radicais e moderados estivessem juntos para a manutenção de Dom Pedro I no Brasil, é significativo a gente imaginar o quanto de diferenças que vão aparecer entre os radicais e liberais depois que Dom Pedro I resolve ficar no Brasil e esse processo político começa a se desenvolver. Logo, após isso, então, começam os conflitos novamente e as divergências entre os dois partidos.
De um lado os radicais, do outro os moderados, onde, apesar dessa união, assim como acontece em diversos governos, onde partidos políticos se unem para determinado objetivo, com o foco em chegar em determinado lugar, aconteceu da mesma forma, porém, após Dom Pedro ficar, há essa separação novamente. Ok? Então, até a próxima aula, na parte 3.